Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula com vocês. E a gente vem com gramática dessa vez. E antes de irmos para a indicação da agenda, vamos para a nossa acolhida. A nossa acolhida é um momento muito importante de interação, em que a gente valoriza, né, esse sentimento, essas emoções. E mais do que nunca, né, nós precisamos de afeto realmente, de exemplo, de boas ações, tá certo? E a gente traz aí para vocês, né, uma citação do livro Pequeno Príncipe, que diz assim: Não, disse o Pequeno Príncipe, procuro amigos. O que significa cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa, significa criar laços. Criar laços? Isso mesmo, disse a raposa. Você para mim é ainda um garoto semelhante a 100.000 garotos, e eu não preciso de você. E você tampouco precisa de mim. Eu sou para você apenas uma raposa semelhante a 100.000 raposas. Mas se você me cativar, teremos então necessidade um do outro. Você será para mim único no mundo, e eu serei para você única no mundo. Começa a compreender, disse o príncipezinho. Existe uma flor, acho que ela me cativou. Né? Então, se você tiver interesse, procure ler, né, O Pequeno Príncipe, tá certo? Vale a pena. Feito isso, né, nossa acolhida, a gente vem para a indicação da nossa agenda. A gente começa hoje com a correção da atividade do módulo 2, das páginas 162 a 165. Em seguida, a gente continua no módulo 2, no conceito de preposição, tá certo? A gente vai tentar resolver da 74 a 78. E eu deixo aí para vocês, né, a resolução da atividade na gramática da 70 a 78, que é o mesmo assunto sobre as preposições, tá certo? Então, vamos lá, né, vamos começar a nossa correção do módulo da página 62 a 65. Olha aí, né? Acentuação das formas verbais. Observe os títulos dos livros reproduzidos a seguir. Onde os porquês têm resposta, de onde vêm os nomes, girafa tem torcicolo e outras perguntas divertidas do mundo animal, gente vai para lá, gente vem para cá e todos têm direito a um trânsito seguro. Qual é o sujeito do verbo ter no título A? Ele está flexionado no singular ou no plural? O sujeito é os porquês, na verdade, e ele está no plural. Qual é o sujeito do verbo ter no título B? Ele está no singular ou no plural? O sujeito é girafa e ele está no singular. Em que pessoa o número tempo e modo, o verbo ter, está conjugado nos títulos A e B? No título A, o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo. No título B, está conjugado na terceira pessoa do singular, do pretérito do indicativo, tá bom? De novo, né? No título A, o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural do presente do indicativo, tá certo? No título A. No título B, está conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, não o pretérito, presente. Com base na flexão de número dos sujeitos aos quais o verbo ter se refere em cada um dos títulos, explique por que a forma verbal é acentuada apenas no título A. A forma verbal tem recebe esse acento apenas no título A, porque o verbo ter está conjugado na terceira pessoa do plural. Caso estivesse no singular, não teria acento, como ocorre no título B. Agora observe os títulos C e D. Explique por que a forma verbal é acentuada apenas no título C. No título C, vem acentuado se refere ao sujeito os nomes, que está no plural. No título D, vem se refere ao sujeito gente, que está no singular. Assim, para que o verbo receba acento, o sujeito deve estar no plural. Não pode esquecer isso, tá bom? Os verbos ter e vir são acentuados na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Eles têm, elas vêm, com o propósito de diferenciá-lo das formas verbais no singular. Ele tem, ela vem. Agora observe alguns exemplos de emprego dos verbos manter e conter, conjugados na terceira pessoa do singular e do plural. Manter. Ao se deitar, João mantém os olhos abertos, porque tem medo do escuro. Marina e Laura sempre mantêm o blog atualizado. Este manual contém todas as informações necessárias para montar aquele aparelho. Esses galões contêm 30 litros de água cada um. O que é possível concluir quanto às formas verbais destacadas nos exemplos, quando conjugadas na terceira pessoa do singular e do plural? A gente pode concluir que essas formas verbais, no caso aí não está pedindo, mas você pode dizer, que são oxítonas, né? Recebem acento agudo no singular
e acento circunflexo no plural, tá bom? Aí vamos para a página 64, tá bom? Complete as frases com os verbos indicados entre parênteses, conjugando-os no presente do indicativo de acordo com o sujeito de cada frase. Os gatos sempre miam quando têm fome, com acento circunflexo, né? Minha irmã é muito organizada, sempre mantém o quarto arrumado, né? Acento agudo. Aquele livro de história contém informações importantes sobre o nosso país, né? Então, contém aí com acento. Vamos lá? Algumas nuvens contém agudo. Algumas nuvens escuras que vêm, circunflexo, do oceano indicam chuva forte. Leia os pares de frases a seguir, acentue as formas verbais em destaque de acordo com as regras do verbo ter e vir. Laura tem todas as respostas das questões de matemática. Diversas ONGs têm, né? E no caso aí faltou o acento, você coloca, circunflexo, lançado programas de combate à fome no Brasil. Todos os anos, milhares de estudantes vêm, acento, para a nossa cidade para prestar o vestibular. A sua ajuda sempre vem em boa hora. Elabore frases com os verbos indicados a seguir, conjugando-os no presente do indicativo e aplicando adequadamente as regras de acentuação, né? Por exemplo, DT, terceira pessoa do singular. Rodrigo detém o conhecimento necessário para ser aprovado no concurso, né, Rodrigo? Conter, terceira pessoa do plural. Os pães que sua mãe comprou contêm muito glúten, né? Esse contém com circunflexo, esse detém agudo. Provir, terceira pessoa do singular. Seu José provém de uma família de seringueiros, né? Esse provém aí agudo. Convir, terceira pessoa do plural. As decisões mais sérias convém apenas à diretora, né? Convém circunflexo. Eu queria resolver aí com vocês, na página 65, o que eu estudei, tá bom? Então, fique atento e completei comigo. O conto de suspense é uma narrativa cujo principal objetivo é criar no leitor a sensação de incerteza e tensão durante a leitura. O conto é um texto relativamente curto, que apresenta poucos personagens e tempo e espaço reduzidos. O narrador pode ser personagem ou observador, e a estrutura do texto é organizada em situação inicial de conflito, clímax e desfecho. O conto fantástico é um texto narrativo relativamente curto, com poucos personagens, marcado por acontecimentos ou elementos sobrenaturais ou extraordinários, que não seriam possíveis no mundo real. O tempo e o espaço geralmente são restritos, e o narrador pode ser personagem ou observador, certo? O verbo que liga o sujeito à palavra que o caracteriza é chamado de verbo de ligação. Anota aí. O predicativo do sujeito é o termo da oração que atribui uma característica ao sujeito. O verbo de ligação une o sujeito ao predicativo do sujeito. Os verbos ter e vir são acentuados na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo. Eles têm, elas vêm, com o propósito de diferenciá-lo das formas verbais no singular. Ele tem, ela vem. Tá bom? Aí agora, a gente vai aí, né, dando sequência, depois dessa correção, a gente vai para o módulo 2 ainda, no conceito de preposição, só que lá presente na página 74 a 78. Abre aí seu módulo, eu estou esperando para que você acompanhe comigo, tá certo? Aí nós temos aí da 74 a 78. Mas antes de irmos, né, para essa resolução propriamente dita, eu gostaria que você se atentasse comigo aqui no slide. O que são as preposições? As preposições, elas ligam palavras e orações. Isoladamente, não possuem função sintática, possuem na mesma frase um valor semântico. Então, a função da preposição é subordinar um termo ao outro, né? Ligar um termo ao outro. O chefe, nação, sentiu-se ameaçado. Olha como fica faltando alguma coisa, né? O chefe da nação sentiu-se ameaçado. A semântica das preposições, locuções prepositivas, né? Olha aí. Invasão no Iraque, invasão do Iraque. As preposições podem exprimir vários sentidos. Então, é o sentido que você vai querer empregá-las. Comeu um bife a cavalo, a casa foi avaliada em 1 bilhão, atirou-se sobre o herói, foram viajar com os amigos, martelava com o ferro, vim de Paris, falou sobre linguística, por 10 anos vivi em Londres,
pelos bares da vida, sob a carteira, né? Sob inferior, sob, sobre superior. Né? E nós temos as preposições essenciais, né? Que não existem em outra forma portuguesa. Ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, atrás, né? E nós temos aquelas acidentais, mas que podem exercer outra função, ou seja, são termos que dependente do contexto, podem ser consideradas preposições, como, conforme, consoante, exceto, fora, mediante, salvo, segundo, senão, tirante, visto, entre outros. Aí nós temos combinações e contrações. Ao unirem-se com outras palavras, as preposições podem formar combinações e contrações. As combinações correspondem a palavras que se alteram pela união com outras palavras, tá certo? O a mais o aos. E as contrações correspondem a palavras que sofrem alterações na parte fonética, tá bom? Aí você vai ver, tudo isso aí tem na sua gramática, né? Você vai ver que a contração do de mais o é o dó, do de mais o é o dá, do de mais ele é dele, de mais este é deixar. Ai, professora, que legal. Exatamente, é assim que faz o processo, né? De contração com as preposições, tá bom? Aí nós temos as principais locuções prepositivas, abaixo de, a fim de, antes de, diante de, graças a, junto de encontro, sob pena de, acima de, além de, depois de, em fase de, junto a, defronte de, a, em frente de, a respeito de, acerca de, apesar de, ao invés de, em vez de, junto com, através de, em frente a, ao encontro de. Bom, olha aí, né, as contrações, as principais, tá certo? E a gente volta lá para a agenda, né, em que a gente vai ter no módulo 2, né, a resolução da atividade da página 74 a 78. Vamos resolver comigo agora, tá bom? Releia um trecho da Declaração Universal dos Direitos da Criança. Então, pega aí seu lápis, vamos resolver junto para não ficar tanta coisa para vocês. Olha aí. Princípio 4. A criança deve gozar dos benefícios da Previdência Social, terá direito a crescer, a desenvolver-se em boa saúde. Para esta finalidade, deverão ser proporcionados tanto a ela quanto a sua mãe cuidados especiais, incluindo-se alimentação pré e pós-natal. A criança terá direito a desfrutar de alimentação, moradia, lazer e serviços médicos adequados. A. Qual é a função das palavras destacadas no texto? Designar a quantidade de seres em uma sequência, relacionar as palavras estabelecendo a ligação entre elas, expressar as características ou qualidades dos seres, né? Então, relacionar as palavras. Relacione as palavras destacadas em cada trecho ao seu sentido. Da Previdência Social, para essa finalidade em boa saúde. Modo, posse e objetivo. Então, vamos lá. Em boa saúde, modo. Então, item C. Da Previdência Social, posse. A. Para essa finalidade, B. Então, fica lá, C, A, B. De cima para baixo, a sequência correta é C, A, B. Releia esse outro texto do regulamento. Esses direitos serão outorgados a todas as crianças. Qual é a função da preposição a nessa frase? Olha aí, relacionar o termo outorgado à expressão todas as crianças. Essa é a função. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego da preposição. Olha aí. A preposição não concorda em gênero e número com os demais elementos. Né? A preposição concorda em gênero e número com os demais elementos da oração. Então, se a gente está procurando a alternativa correta, então qual vai ser a correta? A preposição não concorda em gênero e número com os demais elementos da oração. Olha aí. A palavra que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas uma relação de sentido de dependência chamada de preposição. As preposições são invariáveis, isto é, não são flexionadas em gênero e número. Veja abaixo as principais preposições da língua portuguesa. Aí nós temos a, ante, perante, com, contra, atrás, em, entre, para, por, sobre, desde, sob, após, sem, até, de. As preposições podem estabelecer sentido de posse, modo, oposição, lugar, material e causa. Observe o exemplo abaixo. As bonecas de Clara ficam em prateleiras de madeira. O de relaciona bonecas e Clara, indicando posse. Em relaciono, ficam
relacionam prateleiras, indicando lugar. De prateleiras em madeira, indicando material. Aí vamos aí. Algumas palavras são formadas pela união de uma preposição e um artigo. Observe as palavras destacadas nesse trecho do regulamento. Direito ao amor e à compreensão, por parte dos pais e da sociedade. Quais são as preposições e os artigos que formaram essas palavras? Na palavra ao, é a preposição a mais o artigo o. Na palavra dos, é a preposição de mais o artigo os. Tá bom? De novo. Na palavra ao, é a preposição a mais o artigo o. Na palavra dos, é a preposição de mais o artigo os. Em qual dessas palavras não há alteração na forma da preposição e do artigo? Na palavra ao. Tá bom? As preposições podem unir-se a outras palavras, formando um único termo. A ocorrência dessas junções é denominada combinação ou contração. Na combinação, pessoal, a preposição relembrando, a se junta a outra palavra e as duas são pronunciadas. Aí a gente tem uma breve explicação, tá certo? E a gente vê aí na página 76, tá certo? O quadro de contração, mesmo para se escrever no slide, eu aconselho para que depois você dê uma olhadinha. Professora, tem que decorar? Não. É sentido, né? Você vai ver o sentido em que elas exercem. Aí na página 77 nós temos: releia outro trecho da Declaração Universal dos Direitos das Crianças. A sociedade e as autoridades públicas terão a obrigação de cuidar especialmente do menor abandonado ou daqueles que careçam de meios adequados de subsistência. As palavras em destaque são formadas pela união de qual preposição com quais outras palavras? Do, preposição de mais o, daqueles, preposição de mais pronome demonstrativo, aqueles. Elas são formadas por combinação ou por contração? Contração, pois houve perda de partes ao juntar as preposições com artigo ou pronome. Locução prepositiva. Releia mais um trecho do regulamento. A sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício deste direito. Com que sentido a preposição para, certo, foi empregada nessa frase? Aí eu vou só lembrar aqui com vocês informações importantes. As locuções prepositivas sempre terminam com uma preposição sendo de a mais comum, diferenciando-se das locuções adverbiais, que nunca terminam com preposição, tá certo? Olha aí. Com que sentido a preposição para foi empregada nessa frase? Com sentido de propósito, né, de finalidade. Que expressão poderia substituir a preposição para nesse trecho sem alterar seu sentido? Acerca de, a fim de, ao invés de, em vez de, a fim de. Né? Aí nós temos locução prepositiva. É a expressão constituída de duas ou mais palavras que pode exercer a mesma função de uma preposição, ou seja, ligar palavras. Depois de muito insistir, João conseguiu o que queria. Em frente à casa de Camila, há uma padaria maravilhosa. Conheça mais algumas locuções prepositivas. A fim de, abaixo de, dentro de, acerca de, além de, em vez de, antes de, ao invés de, junto de, ao lado de acordo com, perto de. Né? Agora, por fim, a gente chega aqui na página 78. Aí tem atividades. Complete as orações de acordo com o que está acontecendo em cada cena, empregando uma das preposições abaixo. Quais são as preposições, professora? São essas aí, ó. Sobre, com, a e de. Os estudantes falaram com o diretor. Os estudantes falaram sobre o diretor. Os cantores vieram a Campinas. Os cantores vieram de Campinas, né? Então, vocês percebem aí essa diferença. Segunda, escreva qual a relação estabelecida pelas preposições nas orações a seguir. A. Foi ao cinema com a mãe. Qual é essa relação? Companhia, né? Foi de companhia. Cantou o hino com muito ânimo. Relação de modo. Maneira como cantou. A essa hora já tinha saído de casa. Relação de lugar. A torcida gritava de felicidade, de causa, né? A relação aí é de causa. As mudanças do primeiro disco foram as mais aplaudidas. Relação de posse. Bom, pessoal? E assim a gente termina, né, essa resolução, tá certo? Mas eu gostaria que você pegasse a sua gramática, né? Só para que a gente possa fazer a indicação.
Ela começa na página 70, tá certo? Que também é preposição, olha aí, ó. E você vai responder, tá certo? Da página 70 a 78, tá bom? Para que assim, na próxima aula, a gente comece a nossa aula com a correção dessa atividade da página 70 a 78. É importante que você leia, recapitule, tenha dado tempo de fazer essa atividade comigo aqui no vídeo, tá bom? E depois vai lá, não deixa acumular sua atividade não, responde logo, tá certo? Assim você vai construindo, vai interagindo e vai fazendo com que a sua aprendizagem seja realmente satisfatória. Vamos vencer a preguiça, vamos vencer o comodismo, vamos querer a coragem dos vencedores, tá certo? Então, um abraço carinhoso, fiquem com Deus, até a nossa próxima videoaula. Qualquer dúvida, retoma aí o vídeo, assiste, não precisa passar acolhida, que eu estou sabendo. Enfim, a gente vai se encontrando, se tiver alguma dúvida, terei o maior prazer do mundo em ajudá-los, tá bom? Um abraço carinhoso e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.